Agradeço a Cláudio Menezes, secretário regional da Saúde e Desporto, ter vindo à grande entrevista da Açores TSF e Açoriana Oriental. Cláudio Menezes, o plano de orçamento está a ser preparado, será discutido, tanto quanto sabemos, em março. Pergunto-lhe se nesta altura já sabe qual a fatia do orçamento que vai ser atribuída à saúde e ao desporto. Neste momento esta matéria está a ser abordada, como é óbvio, estamos a preparar. Este é um governo que tem 2 meses de funções, em plenitude de funções apenas 1 mês, e estamos já a trabalhar, os vários departamentos do governo e os vários serviços que dependem da minha tutela, nomeadamente a saúde, o desporto, as dependências e a proteção civil, estamos a preparar o orçamento. O objetivo, claramente, é dar realismo a esta dimensão da atividade política, que é o orçamento, de forma a que um dos maiores problemas históricos, estruturais problemas da saúde, que é o subfinanciamento, consiga começar a ser resolvido. Eu ia colocar justamente essa questão. Comprometeu-se em resolver o subfinanciamento crónico dos 3 hospitais da região. Isso vai ser resolvido a quanto tempo? Este ano? Para o ano? Isto é, eu, neste momento, tudo o que poderia dizer seria claramente especulação e anúncio de político. E é coisa que não vou fazer. O que estou a dizer é que estamos a trabalhar para, no mais curto espaço de tempo, resolver este problema. Não me parece que possa ser sequer admissível que uma entidade de bem, como uma região autónoma, tenha como marca da sua atuação no setor primordial, como é a saúde, o incumprimento dos compromissos. Isto é, dívidas e dívidas e dívidas que envergonham qualquer pessoa. O que se tem passado na região é prova disso e é um compromisso desta tutela resolver isto no mais breve espaço de tempo possível. Mas para que as pessoas nos percebam, há aqui uma questão da suborçamentação hospitalar. Os hospitais todos os anos têm o seu orçamento. Nas transferências deste ano, isso já vai ser acautelado. E uma outra questão é o pagamento das dívidas aos fornecedores, que tanto quanto sabemos ascendem já a largos milhões de euros. Como é que isso também está a ser programado e faseado? Há essas duas dimensões, de facto. Há o déficit mensal, isto é, aquilo que os hospitais recebem todos os meses e aquilo que gastam, que é sempre superior, estamos a falar da ordem dos milhões de euros, e há dívidas acumuladas, algumas com mais de 1 ano. E temos, de facto, várias situações complexas, até de ameaças de rupturas de fornecimentos, de equipamentos, de manutenções, isto é, temos várias situações de elevado grau de complexidade por incumprimento e por dívidas que são de valor muito elevado. E esta dimensão, o que posso garantir é que, da parte desta tutela, juntamente, obviamente, com a Secretaria das Finanças e o Governo em geral, e também um compromisso do Governo, que iremos, no mais breve espaço de tempo possível, e não queria determinar nenhuma data, garantir que vai acabar o subfinanciamento da saúde. Os hospitais, as unidades de saúde de ilha, vão ter os valores que são necessários ao exercício digno das suas funções, sem os comprometer. Mas consegue estancar essa dívida, ou seja, consegue neste momento garantir que essa dívida não vai crescer? O nosso objetivo é exatamente este. É, desde logo, garantir que vai acabar o subfinanciamento da saúde, de modo a que todos saibam com o que é que contam. Isto é, não pode ser já uma instituição saber que o hospital recebe X, mas tem que gastar Y. Parece que já é tão normal que era assumido. Isto é, o governo não pode ser caloteiro. A expressão é forte, mas é para se perceber a dimensão do que é que está em causa. Porque parece que se banalizou e normalizou o incumprimento. Parece que só chamando assim, nomes mais fortes é que as pessoas percebem de que é que estamos a falar. E isto vai acabar. Cláudio Menezes, uma das dívidas que a região tem é à Força Aérea, pelas evacuações aeromédicas, que no final de 2019 esse valor rondava os 7 milhões e 300 mil euros. Como e quando é que conta pagar essa dívida? É um dos credores. A região tem muitos outros credores. A EDA, isto é, há um conjunto imenso de credores de fornecimentos normais. Se todos os credores fechassem a torneira, a saúde na região fechava a porta? Era o colapso do sistema. Tendo em conta o valor das dívidas, o subfinanciamento, e o que está a passar é uma clara irresponsabilidade de que nos levou aqui. Porque temos desde fornecedores que fazem manutenção de equipamentos essenciais à saúde, por exemplo, mamógrafos, há um conjunto de equipamentos que são necessários à atividade da saúde. Há aqui um atraso nos pagamentos e recebemos ameaças recorrentes que vão deixar de fornecer. Ficou surpreendido com o estado em que encontrou as finanças da saúde na região? Surpreendido da dimensão real, não. Porque tinha a ideia de que havia aqui, de facto, este problema, era conhecido. Da dimensão ao nível daquilo que são os atrasos e do comportamento que a região tinha para com os seus fornecedores,
eu esperava que tivesse havido outro bom senso e que as coisas estivessem melhor acauteladas, o que infelizmente não verifiquei. Mas eu não queria perder muito tempo com o que está para trás. Eu quero ocupar o pouco tempo que tenho a resolver aquilo que existe e, sobretudo, a fazer com que se resolvam estes problemas. Ao nível da saúde, são 133 milhões a fornecedores, alguns deles com mais de um ano. E isto tudo não se resolve de um dia para o outro, por muito que se faça. Nem de um orçamento para o outro. Nem de um orçamento para o outro. O que estou a falar é da dívida acumulada. O que temos é que renegociar, sendo certo que, e isso é importante que se perceba, isso é assim para os governos, é para as pessoas e para as empresas. A partir do momento em que se acaba com o subfinanciamento, conseguimos adquirir mais barato. Isto é, a partir do momento em que a região passa a ser uma pessoa de bem, passa a ser um bom pagador, os nossos fornecedores oferecem os seus serviços e os seus bens a um preço mais baixo. Muitas vezes os preços já são postos considerando o atraso no pagamento. Isto é, pagamos muito mais do que aquilo que pagaríamos se pagássemos a tempo e horas. E um dos nossos objetivos é, de imediato, acabar com o subfinanciamento para que possamos cumprir com os nossos compromissos no imediato na gestão corrente da região e das suas unidades de saúde e hospitais, para que com isso consigamos melhores preços e que possamos responder àquilo que são os nossos compromissos. Para além da imagem, da ética, da seriedade, há também uma eficácia económica e financeira com os preços que vamos alcançar. Vamos entrar em questões de mais pormenor. Uma das preocupações do PSD quando estava na oposição e quando assumiu a governação foi a questão de atrair e fixar mais médicos na região. Pergunto-lhe nesta altura o que é que está a ser feito e como é que pensa resolver esta questão da falta, enfim, crónica e de há muito tempo de médicos nos Açores. É uma das prioridades da ação deste governo. Estamos a estudar várias modalidades possíveis. Já foram tentadas. Os vários governos ao longo dos anos tentaram isso. Houve esse esforço, de facto, com mais ou menos sucesso. Para isso não se conseguiu. E o que estamos a tentar aqui é encontrar medidas que sejam verdadeiramente eficazes. Quer nos médicos que vêm fazer a especialidade nos Açores para que se fixem, mas sobretudo através de incentivos eficazes. Que têm que ser generosos. Tem que ser generosos. Acontece, por exemplo, esta região autónoma da Madeira tem alguns incentivos. É preciso haver uma reestruturação das carreiras médicas que permita, de facto, as pessoas sentirem um incentivo à fixação na região autónoma dos Açores. Este nível, a saúde, a nível mundial e a nível nacional, há uma dimensão privada muito importante, que tem outros atrativos muitas vezes. É preciso que as pessoas no Serviço Regional de Saúde se sintam atraídos, motivados e com as suas remunerações e a remuneração da respectiva carreira, mas também com algo que realizam muitos médicos, que é fazer aquilo que gostam em termos de ponta ao nível da evolução da medicina e resolvendo os problemas. Há médicos que vêm para os Açores, se lhes derem a oportunidade de ter práticas clínicas e cirúrgicas adequadas. E o Governo está disponível para abrir mão de algumas coisas no sentido de atrair médicos, porque quer os três partidos do arco do Governo, entrevistados por mim durante a campanha eleitoral, Paulo Estevão, Artur Lima e João Manuel Bolieiro, comungavam desta ideia de que era preciso alterar a política de contratação de médicos. A minha questão é, o que é que vão fazer? Isso vai acontecer efetivamente e estamos a estudar os modelos. Quantos médicos é que são necessários para a região? Não tenho esse número apurado, mas são necessários muitos médicos. Há especialidades que até têm médicos adequados às necessidades da região, mas há outras especialidades que vivem de tarefeiros que vêm do continente com um problema grave, que é, há um tarefeiro que vem um fim de semana aos Açores, com remuneração muito superior àquela que é a remuneração média dos médicos dos Açores, mas depois não alcança aquilo que é essencial, que é uma estabilidade no acompanhamento do doente, no conhecimento do serviço, na relação com os colegas, e é preciso essa reestruturação de carreiras ao ponto de dotar o Serviço Regional de Saúde de um quadro estável de médicos. E quando é que esse quadro é atingível? É atingível. É porque isto é daquelas questões que diz diretamente respeito às populações que estão há anos à espera de uma solução. É preciso começar com a reestruturação das carreiras, com novos incentivos, porque estou certo que aquilo que a região gasta com tarefeiros que vêm cá uma vez por outra, isoladamente, fazer um trabalho extraordinário, que se não fossem eles, é que não tínhamos mesmo cuidados. Mas não é isso que se pretende. Se for gasto no investimento de carreiras estruturado, temos médicos nos Açores com capacidade para estarem motivados para desenvolver um serviço eficaz às pessoas. Isso é que é essencial e é isso que estamos a fazer, ao nível da reestruturação das carreiras, como disse, e com outra política de incentivos que em pouco tempo anunciaremos. E isso depois entronca no acesso às consultas da especialidade, que eu lhe pergunto se vai ser melhorado e se vai ser alterado e como. Temos um serviço de saúde muito vocacionado para a urgência. A urgência acaba por ser a especialidade geral de tudo. E a urgência também tem a mais-valia de que a pessoa, quando vai à urgência, se calhar por uma gripe ou uma constipação, faz um conjunto de exames que detecta problemas que não detectaria se não tivesse ido lá.
não vamos diabolizar as urgências. As urgências são muito importantes. Mas também se calhar acontece porque ainda não há médicos de família para todos. Pronto, mas estou a dizer, temos efetivamente serviço de urgência que funciona e ainda bem que temos, mas temos que reorientar isto para fazer uma ação mais amontante no sentido da prevenção, ao nível de uma política de rastreios eficazes. Temos uma política de rastreios nos Açores que é qualificada e distinta a nível até europeu. Vamos incrementar a política de rastreios, mas vamos ter uma saúde de mais, em termos de cuidados assistenciais primários, que faça com que não seja necessário chegarmos à especialidade. Este investimento vai ter que ser feito e é uma das diretrizes fundamentais do Governo nesta matéria. O que também nos leva às listas cirúrgicas, que tem uma espera demasiado longa. Sabemos todos que não é um assunto que se resolva também de um ano para o outro, mas este problema já perdura. Compromete-se a resolver esta espera das listas cirúrgicas? Comprometo-me a intervir rigorosamente nesta matéria. Certamente não terá uma varinha de mágica, mas como é que isto se resolve? Não há soluções milagrosas. Há programas que estão implementados, alguns deles que correm bem, o programa cirúrgico, por exemplo, há alguns programas que estão a ser implementados e a ser desenvolvidos que têm eficácia, e vamos claramente atacar isso. É preciso também, e é uma das ações que pretendemos desenvolver com esse objetivo, que é premiar os resultados. E premiar os resultados de forma a que aquilo que é o investimento público no setor tenha uma repercussão no cuidado prestado ao cidadão. E premiar os resultados não será tanto por exemplo, pagar por número de atos médicos, mas, por exemplo, premiar pela redução de listas de espera. Isto é, pela lógica inversa. E aí, através da promoção do resultado e premiar esse resultado em termos do médico, mas também em termos da própria administração, no envolvimento que me parece ser o essencial deste processo, que é o envolvimento sistémico na saúde. Que é uma coisa, se perguntarem quais são os problemas que a saúde tem, digo que tem dois fundamentais, que é a falta de recursos financeiros e de recursos humanos, mas qual é o problema de base? Aquilo que tem sentido nestes 2 meses de exercício de funções é que isto tudo funciona como células estanques e de costas voltadas umas para as outras. É o Hospital da Terceira e o de Ponta Delgada e o da Horta, é os hospitais com os centros de saúde, é o público com o privado, são os médicos com os enfermeiros, dentro das próprias classes médicas. Está tudo muito instalado nesta lógica de bolhas fechadas e quase calcificadas. E vai conseguir furar essas bolhas? O objetivo é este, é transformar isto num sistema, um sistema intercomplementar, em que tudo se complementa. E foi por isso que demitiu a administração, o Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo? É o início dessa furar das bolhas? O Hospital do Divino Espírito Santo é a principal unidade hospitalar da região, tem um impacto enorme em grande parte da população açoriana e entendemos que num período exigente como é uma pandemia, num período em que vai abrir um hospital privado e perante um conjunto de situações que chegam ao conhecimento da tutela de instabilidade no serviço, é importante que haja uma consonância e coesão clara com a tutela e com os princípios que estão determinados. Nesta fase não vou querer avançar com qualquer tipo de responsabilização individual, tem a ver apenas nesta fase com uma decisão política de dotar esta unidade hospitalar com esta dimensão daquilo que é necessário para concretizar estas ideias da eficácia, dos resultados e da motivação. Em concreto, o que é que o levou a tomar essa decisão? Este conjunto de situações. Isto não é uma decisão de ânimo leve, não é uma decisão com base num facto, não é uma decisão pré-determinada. Não tinha confiança nesta administração? É um conjunto de situações que demonstram que esta administração, na perspectiva da tutela, deveria ser alterada para criar melhores condições de funcionamento do hospital, de motivação dos médicos, de envolvimento de todos os enfermeiros, de todas as classes profissionais ligadas ao setor, mas, sobretudo, dando melhor resposta. E quando vejo um conjunto de queixas, de reclamações sobre tempos de espera, é que a minha preocupação, e tenho dito isso, o secretário, na minha perspectiva, o secretário da Saúde não é o chefe dos médicos, não é o topo da pirâmide das classes profissionais de saúde, nem sequer é o gestor do Serviço Regional de Saúde. É um responsável político por um sistema integrado de saúde, que engloba isso tudo. E tudo tem que estar a funcionar no mesmo registro, e num registro de eficácia, de responsabilização, envolvendo todos os intervenientes, de forma a quebrar as tais bolhas, que me parece que tem sido o grande problema
da saúde na região nos últimos tempos. E vai furar mais bolhas na Terceira, no Faial, nas unidades de saúde de Ilha? Eu vou tentar fazer com que as bolhas todas que existem na região transformem um grande sistema integrado de saúde, eficaz, com respostas imediatas e, sobretudo, em que os profissionais de saúde se sintam motivados. Ou seja, colocando a questão ao contrário, as restantes administrações hospitalares e das unidades de saúde de Ilha merecem a sua confiança política? Neste momento, essas questões não estão em causa. Houve essa intervenção aqui neste caso. Há, obviamente, um permanente avaliar das entidades tuteladas pela Secretaria. Isto decorre da ação normal do Secretário. Há uma permanente avaliação e é isso que estamos a fazer. E o que os desafiantes podem querer é que este Secretário não vai ter qualquer problema em tomar decisões. Eu estou aqui para isso, seja por um mês, por um ano, o tempo que for. Eu vou sair com a minha consciência exatamente no ponto em que ela estava quando entrei, tomando as decisões que sejam mais justas, sempre de acordo com o critério principal da minha ação, que é a boa-fé. Sempre boa-fé. E já tem nomes para o próximo Conselho de Administração do Hospital? Serão anunciados na próxima segunda-feira. A equipa não está completa ainda. A decisão foi tomada hoje, foi comunicada presencialmente. Vim a São Miguel, comuniquei presencialmente. Sou contra as decisões de despedimento por telefone, por fax ou por mensagem ou por e-mail. Vim pessoalmente, disse as razões, apresentei cara a cara com os senhores, a quem agradeci o desempenho também que tiveram durante este tempo, que certamente muitas coisas terão sido feitas com esforço pessoal. Foram servidores da região nesta medida, mas tomei essa decisão e vim comunicá-la e estamos neste momento a construir a nova equipa que será anunciada na próxima segunda-feira. Cláudio Menezes, vamos virar a página nesta nossa conversa e olhar para a realidade que é dominada atual pela pandemia. O que é que falhou para chegarmos aos números que estamos a ter nos Açores e em concreto na Ilha de São Miguel? Falhou. Não parece que tenha falhado algo identificado. Isto é como um avião quando cai, terão sido várias razões para o fazer. Não parece que tenha caído nenhum avião, nem nada parecido. Os números no mundo, na Europa e em Portugal cresceram de uma forma exponencial. Nos Açores conseguimos resistir a isso. Apesar de poder parecer o contrário, devo dizer que nos Açores a situação está controlada e temos bons resultados em 8 de 9 ilhas. Isto é, quando este governo tomou posse, tinham cerca de 299 casos. Um mês antes de tomarmos posse eram 25. Eram 68. No dia 25 de outubro eram 68 casos. No dia das eleições eram 68 casos. No dia que tomámos posse, 25 de novembro, eram 299 casos. Isto é, houve um crescimento naquele período. E aí houve transmissão comunitária. E essa transmissão comunitária faz com que o controle seja mais difícil de fazer. Enquanto não estamos no nível da transmissão comunitária, sabemos onde estão as cadeias, isolamos as cadeias, os casos positivos, os contatos próximos e controla-se. E é neste período que me parece que houve o problema. Entre 25 de outubro e 25 de novembro, quando... E não houve um problema no Natal e no pré-Natal? Já vou chegar aí. E até aí, houve um problema no início da primeira vaga. Sendo que também é preciso perceber que na primeira vaga tivemos os números que tivemos com tudo fechado. Com restrições à liberdade, à economia, à sociedade, à educação, muito intensas. Agora, sem estar tudo fechado, tivemos estes números. As realidades também são diferentes. Mas há esta evolução naquele mês, a situação, a partir daí, começa a controlar-se. Chegamos ao Natal, a situação está claramente em queda. Com as medidas que tomamos, rabo de peixe, a testagem massiva em rabo de peixe, isto é um conjunto de medidas que foram sendo tomadas, a situação fica em níveis de decréscimo. Entretanto, há o Natal e há uma situação inversa. Por exemplo, na Terceira e São Miguel, que eram as duas únicas ilhas de transmissão comunitária, a Terceira baixa e São Miguel sobe. E aqui não será para as medidas, terá sido por comportamentos. Das pessoas. Porque as medidas foram exatamente iguais. Não podem ser boas para a Terceira, porque na Terceira o resultado foi bom, e mais para São Miguel, porque o resultado não foi tão bom, e a culpa das medidas. Não, as medidas foram tentadas... Gustavo Tato Borges, num debate na RTP onde eu estive presente, dizia que se soubesse o que se sabe agora, teria tomado outras medidas em dezembro. O que me parece aqui é que, ao dizer isso, o que está a dizer é que em dezembro pode tomar aquelas medidas, eram as medidas adequadas para aquele tempo. E o que temos tentado sempre, ao contrário das medidas, por exemplo, a nível nacional, de confinamento geral do país, é adequar a cada tempo e a cada local as medidas que são adequadas e necessárias. Era muito mais fácil dizer, olha, por decreto fechamos tudo, ou por decreto abrimos tudo. Não teria sido preferível em São Miguel o isolamento total?
Não me parece. O isolamento, para mim, é sempre a última medida na perspectiva da liberdade responsabilizante de cada um, que me parece também ser uma matriz de ação. Mas já percebemos que as pessoas nem sempre comungam desse ponto de vista. Daí o número de casos em São Miguel. E como não comungam desse ponto de vista, o Governo tomou medidas adequadas, mais restritivas, mais condicionantes de liberdade, como é o caso da cerca sanitária que está a ocorrer neste momento em Rabo de Peixe, na Ponta Garça, e também ao nível da circulação, em que reduzimos o que me leva a esta questão, Cléo Menezes, que é que conclusões é que retiraram daquela primeira testagem massiva em Rabo de Peixe, no início de dezembro? A testagem massiva em Rabo de Peixe foi muito, muito importante. Porque se não tivesse acontecido aquela testagem, o drama seria muito maior. Porque não sabíamos onde é que estavam os casos, estavam a espalhar-se e tinham-se espalhado. Se não tivesse feito aquela cerca, aquela testagem, teria claramente perdido o controle. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. O que se fez foi atuar no local, isto é, o Governo que tem pensado é, aparentemente há um problema ali. Então, em vez de esperarmos que o problema se propague e tomamos uma medida, vamos lá e testamos. Isto faz crescer os números e, em termos mediáticos, não é boa notícia. Agora, as escolas de Vila Franca e Rabo de Peixe, chegou-se ali perto de Natal, percebemos que podia haver um problema em Vila Franca. O que é que fizemos? Antes de alastrar, fomos testar as escolas. E logo na testagem das escolas, encontramos mais um conjunto, dezenas de casos positivos. Se não atuarmos logo, eles aumentam. Mas estiveram em Rabo de Peixe a fazer esse trabalho e a população de Rabo de Peixe comportou-se exemplarmente. Só que, entretanto, agora voltamos a ter um problema de Rabo de Peixe. A minha questão é, o primeiro isolamento não resolveu o problema de Rabo de Peixe. O que é que lhe garante que desta vez vai resolver? Resolveu no imediato e estamos aqui... Sim, resolve no imediato porque as pessoas não podem circular. Não é só não ser circular, é que com os testes isolam-se os positivos, identifica-se os casos próximos, isolam-se os casos próximos e resolve ali durante algumas semanas. Se as pessoas tiverem um comportamento adequado, a situação regulariza. O problema aqui, parece-me, que terá acontecido, foi com a ideia de que alguma confusão, se deu negativo, podemos estar à vontade. E não é assim. Isto também é uma lição para todos. O teste não é terapêutico. O teste é um diagnóstico. E agora vou colocar uma questão que tem a ver com a comunicação social, obviamente, mas o Governo não estará a falhar na falta de comunicação de uma campanha global de boas práticas, de alertar que a vacinação é uma coisa há 2 tempos, que a população ainda não está toda vacinada. Não haverá aqui alguma falta de informação à população? Desde o início, quando tomei posse, referi que esta tutela não iria estar todos os dias na comunicação social a ler números. Parece-me que essa comunicação... Não é isso. Já vou chegar lá. Que essa comunicação não é mais vantajosa. Acontece no nível nacional. A senhora Ministra todos os dias lê números. Isto não parece que seja... Há um cansaço que depois fica e as pessoas não retêm informação, claro. Uma própria há vacinas que tomadas muitas vezes perdem o efeito. Isto é... Como os antibióticos. Os antibióticos. E o que quero dizer aqui é... quando estamos repetidamente a fazer a mesma mensagem, também parece que perde o efeito. O que tentamos é... Quando é necessário, transmitimos mensagem, informamos. Obviamente que se a população não entende tudo o que dizemos, é preciso reforçar, é preciso falar se calhar de outra forma, encontrar outros meios, e é o que estamos a tentar nesta permanente busca de soluções diárias. É porque cada dia estamos a analisar os dados que caem à meia-noite para tomar uma decisão naquele dia, e todos os dias estamos aqui num contrarrelógio de decisões. Mas voltando um bocadinho atrás, então, com este isolamento de Ponta Garça e de Rabo de Peixe e com os testes que vão ser feitos na próxima semana em locais específicos, não em todas as... Não é tanto quanto eu percebo, Ponta Garça por inteiro, nem Rabo de Peixe por inteiro, serão em locais específicos. O que é que esperam alcançar? Esperamos alcançar a identificação dos focos de contaminação para isolar e identificar os contactos próximos para também os isolar. O que é que se consegue com isso? Não é a eliminação do vírus. Isso não se consegue. O que se consegue é conter a respectiva propagação. Isso é que é o essencial. Nós não estamos a contar, nem poderia ser, com a testagem de Rabo de Peixe, não era o fim do vírus nos Açores ou o fim do vírus em São Miguel. Era conter a propagação. E é isso que se consegue. Porque se não fizermos aquilo, era muito maior. Eu não tenho dúvidas que se não tivesse feito a testagem em Rabo de Peixe e o que está a fazer agora, os números eram muito próximos daquilo que acontece a nível nacional em algumas localidades. Cléo Menezes optou por fechar as escolas quando a nível nacional o caminho é inverso. Fecha-se o país, mantém-se as escolas abertas. Porquê essa decisão? Parece haver aqui uma discrepância de métodos em relação àquilo que está a ser feito a nível nacional. Foi uma decisão pensada, estruturada, em conjunto com a tutela da educação, e tem a ver com isto. Como é que se contém a propagação do vírus? Evitando a circulação e os aglomerados. Obviamente que as crianças, quando vão para a escola, os pais vão levar as crianças à escola, os funcionários vão para a escola, há os transportes públicos, há circulação. Por outro lado, as crianças, sobretudo as de mais tenra idade, não têm hábitos tão contidos de relacionamento. Não usam máscara, tocam-se uns nos outros, não têm o sentido de responsabilidade cívica tão evidenciado como os adultos. Tudo isto junto faz com que
as escolas, neste contexto de propagação que vivemos, o problema não são as escolas em si, é o contexto de propagação que vivemos nos Açores e, sobretudo não, em São Miguel, faz com que isto exija medidas especificamente para este meio. A prova é o resultado que tivemos em Vila Franca e Rabo de Peixe quando fomos testar as escolas, foram muito expressivos. E se não tivéssemos ido lá às escolas testar e fechar, eles tinham-se propagado e o número era muito maior. O que estou certo é que se não tivessem tomado as medidas que tomamos, os números eram muito mais graves e preocupantes. As escolas aqui é no sentido que se mantém o ensino à distância, as crianças continuam a ser acompanhadas a ensino à distância de uma forma garantida para todos os níveis de ensino, apenas porque achamos que as escolas são, neste caso, uma forma, quer pelos transportes, quer pelas idas, quer pelas vindas, pelas refeições, onde o vírus se pode propagar. De resto, na Europa, foram vários os países que tomaram a decisão inicial de não fechar escolas, passado algum tempo fecharam. Os Açores estávamos à frente e fechámos antes dos outros fecharem. Cláudio Menezes, está a decorrer já a nível nacional e nos Açores também, em Madeira, a campanha de vacinação. Enfim, eu não vou dizer que é a conta-gotas, porque não é, mas é um processo gradual. Consegue prever quando é que a maioria da população açoriana estará vacinada? Este é um processo complexo, porque tem também a ver com o grau de expectativa que as pessoas têm nas vacinas como uma grande solução. E estamos aqui também a gerir a expectativa dos cidadãos na população com aquilo que é a capacidade de resposta. As vacinas dependem da região quando chegam cá, nem sequer é quando chegam ao aeroporto. É quando chegam à unidade de saúde, porque até chegar à unidade de saúde é da responsabilidade do produtor, é que pagam o transporte para fazer chegar à unidade de saúde. E também depende do Estado português, mas sobretudo da União Europeia. E o que é que estou a dizer? É que a nossa margem é de gerir quando chega cá. A nossa perspectiva é que até março, abril, se conclui a primeira fase de vacinação, que inclui os lares de idosos, os profissionais de saúde, os profissionais críticos e alguns doentes que estão identificados. Depois há uma segunda fase que durará até ao mês de julho, que já chegará a uma questão etária, já pelas idades e pelas patologias. Faixa de 50 anos, não é? Dos 50 anos, e só depois de julho é que se chegará à generalidade da população. Sendo certo que até lá já grande parte da população foi vacinada. Ou seja, no próximo inverno... Conto que antes. Conto que antes, a perspectiva do Governo Regional é de que antes do próximo inverno está a população dos Açores vacinada. A perspectiva que temos, pelos números que nos chegam, é que serão 220 mil açorianos vacinados, pelos números das conversações que temos tido com as entidades que fornecem as vacinas, mas que antes do próximo inverno estará toda a população açoriana vacinada. Falamos da Covid, não podemos deixar de falar dos doentes, como é costume dizer-se, não Covid. Esta pressão sobre o sistema regional de saúde e nacional, mas no caso regional de saúde, como é que está a ser gerida e se receia que os doentes não Covid, que não vão às urgências porque têm receio de apanhar o vírus, das consultas que são adiadas, das cirurgias que não são feitas, e isto acaba por entroncar um pouco na primeira parte da nossa conversa, como é que isto está a gerir e que exigências é que isso lhe está a colocar assim? É uma grande preocupação, isto causa-me grande preocupação, é das situações que mais me preocupa tem a ver com isso, com os doentes não Covid. Exatamente por todas as razões que o Paulo muito bem identificou, que são os receios que as pessoas têm para não serem contagiados não vão, e vão acumulando e agravando doenças que poderiam ser resolvidas se fossem tratadas em devido tempo. É os serviços que muitas vezes não têm capacidade de resposta adequada porque estão orientados para o Covid, e estamos a tentar reorientar isto para os não Covid, para que também consigamos dar uma resposta. Mas os recursos são escassos, em termos de médicos, em termos de enfermeiros. Não há médicos a surgir assim de um momento para o outro. Enfermeiros, no ano passado, saíram cerca de 80 enfermeiros das escolas de enfermagem que poderiam ter sido integrados no Serviço Regional de Saúde, e aí tínhamos muito mais resposta. Infelizmente não foram, e estamos aqui a tentar reorientar tudo isso. Agora, isto é um trabalho muito complexo, que não parece que seja fácil de fazer em 2, 3, 6 meses, nem sequer um ano talvez. Mas o que estamos aqui muito preocupados e a dar orientações para que se dê garantias de assistência aos doentes não Covid. Tem conhecimento de casos, enfim, mais complexos de doentes que não tenham tido cuidados médicos por causa desta situação da Covid e da incapacidade do Serviço Regional de Saúde em lhes dar atendimento, ou por outras razões? Casos concretos específicos, não. Mas tenho conhecimento pelos números que me chegam de que há muito menos resposta de algumas unidades de saúde do que havia antes, exatamente com este argumento da orientação para os casos Covid. Isto é obviamente preocupante, tenho conhecimento desses números e são números que verdadeiramente me preocupam. Clélio, estamos no final desta entrevista. Importa olhar para o futuro e pergunto-lhe se quando é que pensa começar a planificar esse futuro pós-Covid na região, na área da saúde?
Tenho dito que tomei posse há 2 meses, não me recordo já quando foi, aconteceu tanta coisa entretanto que me tirou a memória de muito tempo, e que por junto, nestes 2 meses, não consegui estar 1 hora sentado na minha secretária a pensar para estruturar o Serviço Regional de Saúde. E esse sistema integrado que gostaria de contribuir para construir. Isto é algo que sinto e que manifesto, porque acho que é importante pensar estruturadamente e, sobretudo, ouvindo os vários agentes do setor. Há muita gente com vontade de participar, com capacidade imensa para participar, uns porque não estão com tempo para isso, porque também estão envolvidos nisto tudo, outros porque nunca foram ouvidos, e é importante começar por ouvir para construir a decisão que, responsavelmente, em termos políticos, assumirei. E quero fazer isso, e é algo que acho essencial, que é essa visão estrutural desse sistema de saúde. Isso é essencial, é preciso que a pandemia nos dê tempo para isso e que as pressões que são feitas sobre tudo isto nos permita as coisas más, por vezes, têm aspectos positivos ou menos negativos, permitem-nos olhar para a realidade de outra maneira. E esta introdução tem a ver com isto, que é: esta pandemia colocou a nu algumas fragilidades do nosso sistema regional de saúde. Acha que daqui obterão ensinamentos para melhorar o sistema regional de saúde? Sem dúvida. Ainda hoje, em reunião com a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, falava exatamente nisto, concluindo que a necessidade aguça o engenho. E a grande dificuldade que vivemos fez com que encontrássemos respostas que pensávamos que não existiam, mas, sobretudo, que os próprios profissionais de saúde e todos os envolvidos reconhecessem capacidades que eles próprios duvidavam. Isto é, mostrarmos que somos capazes num momento destes, e aproveitando esta embalagem da resposta que foi dada, de um trabalho imenso que tem sido dado por todos que estão na linha da frente, enfermeiros, administrativos, médicos, bombeiros. Isto é, o sistema funcionou, apesar das dificuldades, e apesar da exaustão, e apesar da falta de recursos. Imagine-se o que é num serviço estruturado, com esta motivação. Não tenho dúvida nenhuma que os açorianos terão muito melhor saúde. Já há números para quanto é que a pandemia vai custar à saúde na região? Isto são números muito complexos, porque ainda nem sequer estão identificados. Há valores que são referidos como sendo Covid, mas depois percebe-se que não são. É um trabalho muito importante para fazer, também para se perceber, retirando do problema todo financeiro da saúde, o Covid, para saber o que é que restou. Neste momento não tenho condições para afirmar isso, mas é importante fazer-se isso para perceber-se o que é que podemos fazer com quanto. E essa também é uma análise que tem que ser feita. Sei que não é da sua área direta, mas é governante. A União Europeia poderia ser mais generosa, não apenas para com os Açores, com a Europa no seu todo, mas em particular com a região. Ou está satisfeito com a generosidade da União Europeia? Esta é uma matéria muito complexa e não me queria envolver na tutela. Eu sei que não é a sua área. Na tutela dos meus colegas. O que sei é que existem programas que estão em curso, o programa de resiliência, o REACT, isto é, programas que decorrem da necessidade que a União Europeia percebeu, de acordo com a solidariedade que tem que ter com os Estados-membros, de ativar, e fundos. Eu não vou fazer essa avaliação, que sei bem tudo o que eu dissesse, se achasse que era pouco, o secretário da Saúde diz que acha que é pouco, se achasse que é muito, não vou fazer essa avaliação. O que vou dizer é que o que vier tem de ser bem aproveitado. E tem que ser bem aproveitado e bem gerido. Que é um dos maiores problemas que me parece, é que uma região como a nossa, que tem recebido muito dinheiro da Europa, grande parte do financiamento da atividade pública dos Açores das últimas décadas tem sido a Europa, e lamento muito que isto não tenha tido o efeito reprodutivo em termos económicos, mas sobretudo o efeito em termos de qualidade de vida e daquilo que parece o essencial, que é de acabar com a rede de dependências que tudo isto criou. É que os meios públicos, o que têm feito muito é criar dependências para que vivam todos muito na perspectiva de que não precisam fazer nada porque o Estado faz, o Estado é que dá, o Estado é que cobra, e há uma dependência que sustenta quem manda. Isto é preciso acabar. É acabar com esta rede de dependências. E os dinheiros que vêm da Europa que sirvam para criar melhor economia, cidadãos com melhor qualidade de vida, mas, sobretudo, cidadãos mais livres. Muito obrigado por ter vindo à SOS TSF e ao Australiano Oriental. Boa tarde.